Terceira parte da nossa aula. No bloco passado, começamos a estudar erro na execução aberratio ictus, e eu terminei alertando que, da simples leitura do artigo 73 do Código Penal, eu consigo enxergar duas espécies de aberratio ictus. Aberratio ictus por acidente e aberratio ictus por erro no uso dos meios de execução. Então, preste atenção, Flávia Freitas, nossa aluna, Lorena Moura, também aluna, então, Flávia Freitas e Lorena Moura. Preste atenção, isso que eu estou ensinando aqui, talvez você não vai encontrar tão facilmente em outros cursos preparatórios e cai em concurso. É um diferencial na sua prova. Então, olha só, Flávia e Lorena. Qual é a diferença de aberratio ictus por acidente de aberratio ictus por erro no uso dos meios de execução? Eu fiz uma tabelinha para vocês, dá uma olhada. Na aberratio ictus por acidente, você não tem erro no golpe, mas desvio na execução. Sendo que a vítima avisada pode ou não estar no local. Eu vou dar um exemplo e você vai enxergar bem isso. Vamos imaginar que A coloca uma bomba no carro de B para explodir quando acionado. Para explodir quando acionado. Para explodir, essa bomba explode quando o carro é acionado. Para explodir quando acionado. Ponto. Naquele dia, quem ligou o carro foi a esposa de B. Foi a esposa de B. Vejam, eu estou diante de aberratio ictus. A colocou uma bomba no carro de B para explodir B quando ele acionasse o carro. O problema é que naquele dia quem acionou o carro foi a esposa do B. Eu queria atingir B, mas acabei atingindo a esposa de B. Aberratio ictus. Aberratio ictus. Eu representei corretamente minha vítima, mas houve um desvio na execução. Tudo que eu preparei era para explodir com o B no carro e acabou explodindo com a esposa do B no carro. Isso é uma aberratio ictus por acidente. Não houve erro no golpe, houve um desvio na execução, mas não houve erro no golpe. A bomba foi colocada no carro da pessoa correta, a bomba foi acionada como deveria ser acionada quando alguém ligasse o carro. O problema é que naquele dia quem entrou no carro não foi B, foi a esposa dele. Aberratio ictus, não há dúvida, mas não por falha, não por erro no golpe. Houve uma falha operacional, não por erro no golpe, houve um desvio na execução. Compreendeu? Dá uma olhada, ó. Diferente da aberratio ictus por erro no uso dos meios de execução. Na aberratio ictus por erro no uso dos meios de execução, existe erro no golpe, não um mero desvio na execução. Existe sim erro no golpe, não mero desvio na execução. Tá aqui, ó. O desvio na execução se dá em razão de inabilidade do agente no uso do instrumento. E a vítima avisada, diferente do acidente, ela está no local. Então tá aqui, ó. A atira para matar B. Viu? Mas erra o alvo e acaba atingindo a esposa de B. Percebeu a diferença? Ele também queria matar B, mas por erro, no manuseio da arma, ele acaba acertando a esposa de B. Vejam como eu não estou diante de um simples desvio na execução. Esse desvio na execução se deu em razão de inabilidade do agente no uso do instrumento. Eu tenho erro no golpe. A vítima avisada, inclusive, está no local. Está no local.
Pessoal, tem as mesmas consequências, mas são duas espécies de aberratio ictus que você não pode confundir. Caiu isso em concurso. Pensa comigo, olha só, nossa aluna Ana Paula Salviano. Pensa comigo, Ana Paula, pensa comigo. Olha a questão que caiu em concurso, Ana Paula. Ó, a mulher quer matar o marido. A mulher quer matar o marido. Ela vai e envenenou a marmita do marido. A marmita do marido. Para que ele, quando fosse trabalhar no dia seguinte, levasse a marmita com a substância letal, ingerisse a substância letal e morre. Ela envenenou a marmita do marido. Porém, o marido foi trabalhar e esqueceu a marmita. Sabe quem comeu a marmita? O filho do casal. O filho do casal comeu a marmita. Pergunto, aberratio ictus por acidente ou por erro no uso dos meios de execução? Dá uma olhada, ó. Você acha que houve um desvio na execução ou houve erro no golpe? Não houve erro no golpe. Não houve inabilidade dela. Ela envenenou a marmita corretamente, inclusive ocultando a substância letal. Houve um acidente, porque quem acabou comendo aquela marmita não foi o marido, foi o filho. Então eu estou diante de aberratio ictus por acidente. Compreendeu isso? Muito simples. Joia. Agora olha o probleminha que caiu num concurso recentemente. Dá uma olhada. Problema. Fulano, querendo matar seu pai, atira, mas por erro, apesar de ferir o pai, acaba matando o vizinho. Ele responde por qual crime? Nós temos duas correntes. Uma primeira corrente diz o seguinte: o atirador responde em concurso formal, por homicídio doloso do pai, mais lesão culposa do vizinho. Olha só o raciocínio da primeira corrente, e eu cito como primeira corrente Damásio. Para Damásio, fulano que queria matar o pai, atira, fere o pai, mas mata o vizinho, a morte do vizinho, na verdade, será considerada a morte do pai. Então vai responder por homicídio doloso do pai. E lesão corporal culposa do vizinho. É a solução preconizada por Damásio. Eu acho a segunda corrente mais interessante. A segunda corrente entende que o atirador deve responder por tentativa de homicídio do pai, em concurso formal com homicídio culposo do vizinho. Quem adota essa corrente? Fragoso. Então, para Fragoso, esse atirador vai responder por tentativa de homicídio do pai em concurso formal com homicídio culposo do vizinho. Me parece a corrente mais correta. O que a primeira corrente fez foi inverter os resultados. Então, a morte do vizinho ele encarou como se fosse a morte do pai, e a lesão do pai ele colocou no vizinho de forma culposa. Eu acho que fez aí um balaio de gato. Eu prefiro a segunda corrente, tentativa de homicídio do pai em concurso formal com homicídio culposo do vizinho. Legal? Vamos agora
para a penúltima espécie de erro de tipo acidental. Já vimos o erro de tipo acidental sobre o objeto, erro de tipo acidental sobre a pessoa e acabamos de estudar o erro de tipo acidental na execução aberratio ictus, nas suas duas formas. Erro aberratio ictus por acidente e aberratio ictus por erro no uso dos meios de execução. Vamos agora para o resultado diverso do pretendido. Está aqui, ó, chamado de aberratio criminis ou aberratio delicti, previsto no artigo 74 do Código Penal, com a seguinte redação. O artigo 74, ele diz: fora dos casos do artigo anterior, e eu destaquei isso, vocês vão entender por quê daqui a pouco, fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Rogério, por que você destacou lá em cima, fora dos casos do artigo anterior? Porque, pessoal, aberratio criminis, que nós vamos estudar agora, aberratio criminis não deixa de ser, é espécie de erro na execução. É espécie de erro na execução. É espécie de erro na execução. Perceberam isso? Quando ele fala fora dos casos do artigo anterior, é porque ele reconhece que o artigo 74 também é espécie de erro na execução. Olha o que ele fala, quando por acidente ou erro na execução do crime. É espécie de erro na execução. Pessoal, já caiu em concurso para o candidato dissertar sobre erro na execução e teve gente que dissertou só sobre o 73. Se o seu examinador pedir para você dissertar sobre erro na execução, você tem que dissertar sobre o 73 e sobre o 74. O 74 também é uma espécie de erro na execução. Olha o conceito, conceito do aberratio criminis ou delicti que nós estamos estudando agora, artigo 74 do Código Penal. Por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente atinge bem jurídico distinto daquele que pretendia atingir. Fulano quer danificar o carro de Beltrano, isto é, coisa. Atira uma pedra para danificar o carro de Beltrano, isto é, coisa. Mas acaba atingindo o motorista, isto é, pessoa, que vem a falecer. Vejam que aqui é uma espécie de erro na execução, mas que não envolve mais pessoa a pessoa. Aqui envolve coisa a pessoa. Então, cuidado com isso. Erro na execução, envolvendo pessoa, o que é isso? Artigo 73. Agora, erro na execução, envolvendo coisa versus pessoa, isso é o artigo 74. Olha que simples. Facinho, facinho. Então, por acidente ou erro no uso de uma execução, ele atinge bem jurídico distinto. Queria atingir coisa, acabou atingindo pessoa. Queria atingir coisa, acabou atingindo pessoa. Eis o 74. Rogério, e quais as consequências nesse caso? Quais as consequências? O artigo 74 diz que ele responde pelo resultado diverso do pretendido, isto é, o resultado produzido a título de culpa. Eu queria atingir o carro, acabei atingindo o motorista que morreu, eu não vou responder pelo resultado pretendido. Eu vou responder pelo resultado produzido, diverso do pretendido, a título de culpa. Vou responder por homicídio culposo. Então dá uma olhada, consequência. O agente responde pelo resultado produzido, o agente responde pelo resultado produzido,
o agente responde pelo resultado produzido, isto é, diverso do pretendido, isto é, diverso do pretendido, na forma culposa. Na forma culposa. Em caso, olha, observação, em caso de resultado duplo, em caso de resultado duplo, ele atinge o carro e o motorista, concurso formal, né? Concurso formal. Concurso formal de delitos. Concurso formal de delitos. Então pense nessa consequência e vamos lembrar do nosso exemplo. Eu quis atirar uma pedra para danificar o carro do Tiago. Eu queria danificar coisa. Errei e acabei atingindo a cabeça do Tiago que morreu. Eu queria atingir coisa. Acabei atingindo pessoa. O 74 diz o quê? Você vai responder pelo resultado diverso do pretendido. O resultado produzido. A morte do Tiago. A título de culpa, homicídio culposo. Não é fácil. Agora, cuidado. Dá uma olhada, ó. A regra do artigo 74 deve ser afastada quando o resultado pretendido é mais grave que o resultado produzido. Hipótese em que o agente vai responder pelo resultado pretendido na forma tentada. Está aqui, ó. Fulano quer matar Beltrano. Ele atira uma pedra contra a cabeça de Beltrano, mas acaba atingindo o veículo da vítima. Pessoal, se o artigo 74 fosse aplicado, ele responderia por dano culposo. Isto é, fato atípico. Está aqui, ó. Se o artigo 74 do CP fosse aplicado, fulano teria que responder por dano culposo. E no Código Penal, dano culposo é fato atípico. Isso é um absurdo. Eu não posso aplicar o artigo 74 nesse exemplo, porque o que eu queria é mais grave do que eu efetivamente produzi. Então, o que acontece? Nesse nosso exemplo, fulano responde por tentativa de homicídio. Responde por tentativa de homicídio. Eu não vou aplicar o 74. Responde por tentativa de homicídio. Cuidado com isso. Quando o resultado pretendido é mais grave que o resultado produzido, eu queria a vida e acabei atingindo o patrimônio, eu não vou responder pelo patrimônio a título de culpa, que aliás no Código Penal é fato atípico. Eu vou responder pelo pretendido na forma tentada. Fulano responde por tentativa de homicídio. Compreendeu? Para nós partirmos para a última espécie de erro de tipo acidental, que é o erro sobre o nexo, eu quero só diferenciar com um quadro o erro na execução do 73 com o erro na execução do 74. Daqui, ó. Eu quero diferenciar aberratio ictus do aberratio criminis. Lembrando que são espécies de erro na execução. Na aberratio ictus, nós vimos que o agente, apesar do erro, atinge o mesmo bem jurídico, vida, mas de pessoa diversa. Na aberratio criminis, não. O agente, em razão do erro, atinge bem jurídico diverso. O agente, em razão do erro, atinge bem jurídico diverso. Atinge bem jurídico diverso. Bem jurídico diverso. O agente, em razão do erro, atinge bem jurídico diverso. Pessoal, na aberratio ictus do 73, o resultado pretendido, ceifar a vida, coincide com o resultado produzido, ceifar vida. Na aberratio criminis, não. O resultado produzido,
ceifar vida, o resultado produzido ceifar vida, é diverso do pretendido. É diverso do pretendido, que é danificar patrimônio. Que é danificar patrimônio. Estão percebendo a diferença? O resultado produzido ceifar vida é diverso do pretendido, que era danificar patrimônio. No 73, a relação é pessoa a pessoa. E no 74, a relação é coisa-pessoa. Coisa pretendida e pessoa atingida. Coisa pretendida e pessoa atingida. Se você guardar esse quadro, nunca mais erra isso em concurso. Nunca mais erra em concurso. O assunto erro de tipo tem que ser estudado assim mesmo, como nós estamos estudando, com calma, exemplos, quadros, comparando um com o outro. Aí você fala, putz, tomara que isso caia na minha prova, estou entendendo tudo. Vamos para o último tipo de erro acidental. Erro acidental sobre o nexo. Está aí, ó. Erro acidental sobre o nexo. E cuidado que o erro acidental sobre o nexo, ele também não tem previsão legal. É criação da doutrina. Isso foi explorado no MP de Alagoas. O agente aqui produz o resultado desejado, mas com nexo causal diverso do pretendido. Aqui, olha, o nexo é diverso do pretendido, apesar de o resultado desejado ter sido alcançado. Apesar de o resultado desejado ter sido alcançado. Nós temos duas modalidades de erro sobre o nexo. Duas espécies de erro sobre o nexo. Vamos ver, ó. A doutrina divide esta espécie de erro em duas modalidades. Primeiro, erro sobre o nexo causal em sentido estrito. Ocorre quando o agente, e eu destaquei aqui para vocês, ó, mediante um só ato, provoca resultado visado, porém com outro nexo. Por exemplo, A empurra B de um penhasco para que morra afogado. Qual é o nexo visado? Afogamento. Qual é o nexo visado? Afogamento. B, na queda, bate a cabeça numa rocha e morre em razão de traumatismo craniano. Então vejam que o nexo visado era afogamento, mas o nexo real foi traumatismo craniano. Então olha que interessante, ele atingiu o resultado desejado, a morte de B, porém com outro nexo. Então está aqui, ó, conseguiu o resultado visado. Conseguiu o resultado visado. Qual era o resultado visado? Morte de B. Viu? Mas com outro nexo. Mas com outro nexo. Ao invés de afogamento, a morte de B se deu por traumatismo craniano. Tudo isso mediante um só ato. Por isso, erro sobre o nexo causal em sentido estrito. Tudo isso com um só ato. E é exatamente esse um só ato que diferencia a próxima modalidade de erro sobre o nexo causal. Dá uma olhada. O chamado dolo geral ou erro sucessivo, aberratio causae. O agente, mediante conduta desenvolvida em pluralidade de atos. Olha a diferença aqui, ó. Conduta desenvolvida em pluralidade de atos. Provoca o resultado visado, pretendido, porém com outro nexo. A dispara contra B. Olha o nexo visado aqui, ó, disparo de arma de fogo. E esse é o primeiro ato. Imaginando que B está morto, o que ele faz? Joga seu corpo no mar, é o segundo ato. B morre afogado, nexo real. Pessoal, reparem que interessante, ó. Conseguiu o resultado pretendido. Conseguiu o resultado pretendido. Porém, com outro nexo. Porém, com outro nexo. Ele queria matar com disparo
e acabou matando o afogado. Agora, olha a diferença dessa modalidade de erro sobre o nexo da anterior. Na anterior, ele praticou um só ato, empurrou a pessoa de um penhasco. Aqui, ele praticou 2 atos. Primeiro disparou e depois jogou o corpo no mar. Compreenderam? Então, a diferença das duas modalidades. Ó, nas duas, o agente atinge o resultado que queria com nexo diverso. É que na primeira ele praticou um só ato. Na segunda, a conduta se desenvolveu em mais de um ato. Pronto, só isso. As consequências são exatamente as mesmas. Dá uma olhada, ó. Consequência no caso de erro sobre o nexo. O agente responde pelo crime. Aqui, ó, o agente responde pelo crime. O agente responde pelo crime. O agente responde pelo crime, considerando o nexo real. Considerando o nexo real. Inclusive, nós trabalhamos com o princípio unitário, um só crime. Está aqui, ó. Princípio unitário. Ele vai responder por um só crime. Rogério, dá para você explicar isso com base nos nossos exemplos? Então, o primeiro exemplo que eu dei. No primeiro exemplo que eu dei, o agente responde por homicídio doloso. O agente responde por homicídio doloso. E qual é o nexo? Traumatismo craniano. Traumatismo craniano. E aplica-se o princípio unitário, ele responde por um só crime. Você vai encontrar uma doutrina minoritária dizendo que ele deveria responder por tentativa de homicídio, mais homicídio culposo, porque ele bateu a cabeça do penhasco e não era isso que o agente queria. Pessoal, não é o que prevalece. Prevalece o princípio unitário. Ele vai responder por um só crime e esse crime coincide com o resultado que ele queria e efetivamente atingiu. No segundo exemplo, que ele dá o tiro e depois, imaginando que a pessoa está morta, joga no mar para esconder o corpo, nesse caso, o agente também responde por homicídio. O agente responde por homicídio doloso. Também responde por homicídio doloso. E qual é o nexo? Afogamento. Qual é o nexo? Afogamento. Ele não vai responder por tentativa de homicídio mais homicídio culposo. É o princípio unitário. Ele vai responder pelo resultado que ele quis e conseguiu executar. Homicídio doloso. E com o nexo real. Qual é o nexo real? O afogamento. O afogamento. Compreenderam isso? Joia. Muito simples. Então, agora que nós terminamos o erro de tipo essencial e suas 2 espécies, o erro de tipo acidental e suas 5 espécies, nós vamos analisar algumas questões importantes no tema erro de tipo. Primeiro probleminha que eu trago aqui para vocês, dá uma olhada, ó. Fulano quer matar um agente federal em serviço. Eis a vítima pretendida. Está aqui, ó, um agente federal em serviço. Eis a vítima pretendida. Por acidente, ele acaba matando outra pessoa que passava pelo local. Esse homicídio vai ser processado e julgado por qual justiça? Federal, porque a vítima pretendida era um agente federal, ou a justiça estadual? Por quê? Porque ele atingiu outra pessoa que passava pelo local. Vejam, neste problema, eu tenho uma vítima virtual, que é o agente federal, e se você considerar a vítima virtual para fins de competência, vai ser a Justiça Federal, e eu tenho uma vítima real, que era a pessoa
que passava pelo local. E se você considerar a vítima real, não justifica a competência da Justiça Federal. Vai ser a Justiça Estadual. E agora, pessoal? E agora? Qual é a resposta? Cuidado, gente. Aberratio ictus é tema de direito penal. A teoria da equivalência que manda você considerar a vítima virtual é só para fins penais. Não está prevista a aberratio ictus no CPP. O CPP, para fins de competência, ele não vai se preocupar com a vítima virtual. Ele vai trabalhar com a vítima real. Então dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Quem está preocupado com a vítima virtual? É o Código Penal. O CPP ele está preocupado com o quê? O CPP ele está preocupado com a vítima real. O assunto competência, ele é um assunto de processo penal. E lá no processo penal não existe qualquer dispositivo mandando eu considerar a vítima virtual. Então, para fins de competência, eu vou considerar a vítima real. Isto é, a competência, nesse caso, será da Justiça Estadual, apesar de o homicídio, para fins penais, considerar a vítima virtual. Compreenderam? Eu fiz até aqui uma tabelinha para vocês, ó. O Código Penal, no artigo 73, trabalha com a vítima virtual para fins da pena. Já o CPP, competência, ele trabalha com a vítima real. Então, nesse nosso exemplo, o crime vai ser julgado pela Justiça Estadual. O CPP não trabalha com erro de tipo. Compreenderam essa questão? Simples. Joia. Pessoal, eu quero analisar mais uma questão com vocês. Vocês já ouviram falar em erro de subsunção? Vamos imaginar o seguinte. O Tiago resolve falsificar um cheque do Bradesco. Tiago, você falsificou um cheque do Bradesco, tá bom? O Bradesco é uma instituição financeira pública ou privada? Privada. Então, eu, promotor, eu vou te denunciar por você ter falsificado um cheque, tá bom? Eu vou te denunciar por você ter falsificado um documento público, e aí é o artigo 297 do Código Penal, ou eu vou te denunciar por você ter falsificado um documento particular, aí é o 298 do Código Penal, onde a pena é maior. O que você acha? Falsificação de documento público ou documento particular? Você falsificou um cheque do Banco do Bradesco ou do Banco Itaú, você vai responder para falsidade material de documento particular, é isso? E se eu falar para você, Tiago, que cheque, para fins penais, ele é equiparado a documento público? Você vai falar o que para mim? Eu não sabia. E eu vou falar o que para você? Foda-se. Como assim, Rogério? Olha só, Tiago. Nesse caso, você vai alegar erro de tipo ou erro de proibição, porque você não sabia que cheque era documento público por equiparação. Erro de tipo ou erro de proibição? Nenhum dos dois. É o chamado erro de subsunção. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Erro de subsunção, que não tem previsão legal. Que não tem previsão legal. É criação doutrinária. E no que consiste o erro de subsunção? Aqui, ó, no erro de subsunção, o agente decifra equivocadamente. Aqui o agente decifra equivocadamente o sentido jurídico do seu comportamento. O sentido jurídico do seu comportamento.
o agente decifra equivocadamente o sentido jurídico do seu comportamento. O erro recai sobre conceitos jurídicos. O erro recai sobre conceitos jurídicos. O erro recai sobre conceitos jurídicos. Rogério, volta o slide que eles estão anotando. Então tá aqui, ó. Erro de subsunção. Não tem previsão legal. O agente decifra equivocadamente o sentido jurídico do seu comportamento. O erro recai sobre conceitos jurídicos. Rogério, você falou que não é erro de tipo nem erro de proibição, essa história do Tiago ter falsificado um cheque do Banco Itaú ou do Banco do Bradesco e não saber que era equiparado a documento público. Você falou que isso não é erro de tipo nem erro de proibição? Falei e comprovo para vocês. Dá uma olhada, ó. Não se confunde com erro de tipo ou erro de proibição. Por que não se confunde com erro de tipo? Porque não existe falsa percepção da realidade. O Tiago sabe que falsifica cheque. Também não se confunde com erro de proibição. Por quê? Porque o Tiago sabe que falsificar cheque é um comportamento ilícito. É errado. Ele sabe que falsificar cheque é comportamento ilícito. Se ele sabe o que faz e sabe que o que faz é ilícito, isso não é nem erro de tipo, nem erro de proibição. Então, aquele que não sabe o que é documento público por equiparação, não é erro de tipo nem erro de proibição, é erro de subsunção. Aquele que não conhece o conceito de funcionário público para fins penais, mas sabe que está tentando corromper um jurado, mesmo não sabendo que jurado é funcionário público, não é erro de tipo. Ele sabe o que ele está fazendo corrompendo um jurado. Não é erro de proibição. Ele sabe que corromper jurado é errado. Não é erro de tipo nem erro de proibição. É erro de subsunção. Rogério, quais as consequências do erro de subsunção? Coloca para mim, por favor. Consequências do erro de subsunção. Consequências. Então, não exclui dolo, não exclui culpa. Não isenta o agente de pena. Não isenta o agente de pena. Não isenta o agente de pena. Ele responde pelo crime. Está aqui, ó. Responde pelo crime, mas pode, alegando ignorância da lei, valer-se de atenuante de pena. Atenuante de pena. Valer-se de atenuante de pena. Então, cuidado, não exclui dolo, não exclui culpa. Não isenta o agente de pena. Responde pelo crime, mas pode, alegando ignorância da lei, valer-se de atenuante de pena. Legal? Só está faltando, para terminar erro de tipo, o assunto erro provocado por terceiro. E eu começo exatamente esse assunto no nosso último bloco.